Dorival, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho da preparação para esse jogo. São Paulo teve um ritmo muito forte no primeiro tempo, conseguindo fazer o placar. Então, como é que foi a conversa de vocês até aqui e a preparação para esse jogo? Eu acho que não foi nem conversa. Foi um compromisso de cada um dentro de campo. Foi uma preparação adequada sobre o nosso adversário. Tanto é que o segundo gol sai justamente de uma jogada trabalhada, uma jogada que nós repetimos ao longo aí desses últimos 10 dias, pontuando o que poderia acontecer a partir do momento que estivéssemos à frente da área adversária. Eu fico muito feliz de ter visto a equipe ter tido assim a iniciativa desde o primeiro minuto de jogo, um ímpeto impressionante, fazendo com que nós gerássemos muitas dificuldades à equipe do Corinthians e com isso fizéssemos um placar importante que foi sustentado aí pelo trabalho, pela dedicação e pelo comprometimento de cada um. Dorival, queria que você externasse um pouquinho o sentimento interno, porque vocês estão lá trabalhando todos os dias. São Paulo está numa final de Copa do Brasil, pode conquistar um título inédito, sendo que até aqui passou por 2 dos seus principais rivais. Então, o que significa tudo que o São Paulo tem construído até aqui nessa competição? E qual é o peso do Lucas, e eu não sei se você concorda, que hoje desequilibrou o confronto? Bom, o que eu vejo é assim, eu acho que o primeiro ponto de tudo é o que o torcedor fez para receber a equipe de São Paulo. Foi uma coisa impressionante que eu não vi em lugar nenhum isso daí acontecer. A energia que nós sentimos no nosso torcedor hoje foi uma coisa que impressionou desde a nossa saída do centro de treinamento. As pessoas estavam em volta do ônibus até que nós chegássemos ao Morumbi, aí foi uma coisa impressionante que marcou sobremaneira. Um resultado que não acontecia desde 2000, uma final de Copa do Brasil. Para um clube do tamanho de São Paulo, era uma lacuna aberta. E eu acho que esse momento ele tem que ser valorizado, ele tem que ser reconhecido e enaltecido, muito em razão da participação do torcedor, daquilo que eles fizeram, merecimento total para eles, e aquilo que a equipe realizou dentro de campo, se entregando do primeiro ao último minuto, buscando o gol com muita insistência, fazendo por merecer esse momento. Eu fico muito feliz de estar à frente de uma equipe tão vibrante, uma equipe tão guerreira e uma equipe que, em momento nenhum do jogo, se esconde, desaparece, mesmo tendo, em muitas dessas partidas anteriores, o resultado, não vivendo com um resultado negativo, positivo, ainda assim a entrega foi uma coisa que impressionou todos nós. Por isso que eu dizia para vocês que não me preocupavam os resultados anteriores, porque a equipe estava organizada, coordenada e querendo encontrar um caminho. Isso, para mim, era um ponto que me mostrava que nós estávamos vivos e conscientes daquilo que vinha acontecendo. Apenas o resultado em si não aparecia. Com relação ao Lucas, eu acho que é um jogador que vem a ser muito importante nesse momento, características que nós não tínhamos até então na nossa equipe. Ele pode atuar pelo lado, por dentro, como homem de centro, como principal atacante, pelo lado esquerdo, enfim. Eu não vejo problemas nenhum. O importante é a doação que ele está mostrando, a intensidade que ele imprime e a qualidade das jogadas que ele proporciona. Com tudo isso, ele faz com que todos à sua volta cresçam. E o que essa equipe vem entregando em termos de dedicação, de comprometimento, é uma coisa que impressiona todos nós. Eu já falei algumas vezes, eu nunca tive uma equipe tão vibrante, com tanta pegada, com tanta força, querendo tanto se estabelecer e encontrar um caminho para que possamos entregar ao nosso torcedor algo que vem fazendo falta já há alguns anos aqui dentro do Morumbi.
Dorival, boa noite. Ainda um pouco dentro disso, a chegada do Lucas, alguns dias depois da chegada do Rames, talvez tenha te livrado de uma sinuca de bico de ter que escalar o Rames como um salvador da pátria hoje, mesmo com o colombiano ainda não reunindo a melhor da forma física, que o Lucas talvez já reúna um pouco mais? É interessante isso. Mas o Rames ele tem o lado técnico. E quando o jogador tem a técnica, ele talvez não precise do seu melhor, fisicamente falando. Logicamente que nós estamos tendo um pouco mais de paciência, e o jogo de hoje exigia uma outra característica, pelo momento que nós estávamos passando, no final do segundo tempo, quando o Corinthians jogou praticamente Gil, os atacantes e mais o Renato dentro da nossa área, ganharam altura, espremeram um pouco mais, mas, mesmo assim, nós fomos competentes para entendermos e neutralizarmos. Daqui a pouco o Rames vai estar numa condição ainda melhor, pode já até iniciar nessa partida seguinte, para que possamos acompanhando a sua evolução e vendo a sua melhora até o momento que ele se sinta totalmente confortável e recuperado. Dorival, tudo bem? Dorival, quando você chegou no São Paulo, o ambiente estava meio caótico por questões óbvias, o Rogério saindo, e você disse que o São Paulo disputaria títulos. Você falou, o São Paulo vai disputar títulos. E você hoje entregou essa promessa, que o São Paulo vai disputar. Chegou na final e vai disputar um título. Vai enfrentar, inclusive, pode pegar até o Flamengo, o seu antigo clube. Primeiro, você se deu conta, já caiu a adrenalina suficiente para ver que essa promessa que você fez logo que você chegou, que acho que nem o torcedor mais otimista ele acreditava, ela de fato se concretizou? E agora, como que você vê essa caminhada sua até aqui, até cumprir essa promessa que você tinha feito lá atrás? O torcedor não precisa ficar preocupado, não, porque os próprios jogadores também não acreditavam. Quando eu falei, um olhava para o outro e eu percebia que existia sempre uma desconfiança muito grande. Então, isso daí não é um fato que o próprio torcedor talvez tenha que criar qualquer situação assim interna entre ele e a sua equipe, porque os próprios atletas também não acreditavam, podem ter certeza disso, tá? Tanto é que, quando eu falei a respeito, desde a minha primeira colocação com os jogadores, eu afirmei a eles que nós chegaríamos a uma final de competição, no mínimo a uma final. E, graças a Deus, está acontecendo. O que vai acontecer daqui para frente vai depender muito de merecimento, muito de preparação do jogo, muito de entrega, com comprometimento dessa equipe, que vem deixando tudo dentro de campo, para que possa fazer o principal de tudo, que é recuperar o amor do seu torcedor para com o seu clube. Isso daí não tem preço. E é isso que eles estão conquistando. A cada momento a gente sente. Saímos de 30 para 32, para 35, para 38, para 40, para 42, para 47, 45, 7, 9, 50, 52, hoje 62 mil pessoas. Isso daí é uma prova de que o torcedor está voltando a confiar na sua equipe. E, quando isso acontece, quando você recebe jogadores do nível que nós estamos começando a receber, quando esses jogadores que aqui estão começam a acreditar e a confiar naquilo que eles possam realizar, o ambiente modifica, a atmosfera altera e o próprio sentimento dentro do clube passa a ser um pouco diferente. São Paulo sempre foi um clube vencedor, um clube que foi exemplo para todos aqueles outros, até porque toda a iniciação em termos de estruturação, acredito eu, tem a partir do São Paulo Futebol Clube. E nós não podemos ficar onde nós estamos nesse momento. Nós temos que dar uma resposta ao nosso torcedor. É um primeiro passo importante. Não sei o que acontecerá daqui para frente, mas nós vamos fazer de tudo para que possamos entregar o nosso melhor. Podem ter certeza disso. Dorival, você falou sobre o papel do torcedor, que criou todo o ambiente para essa decisão, trazendo o time desde a chegada do ônibus no estádio do Morumbi, teve a festa na entrada do time, né? E o Luxemburgo, aqui na coletiva, disse que a grande diferença foi a intensidade. São Paulo entrou a 200 por hora e o Corinthians não conseguiu acompanhar esse ritmo. E o São Paulo poderia até ter vencido hoje, até por um placar mais elástico, criou para isso.
você acredita que o Corinthians sentiu a pressão de jogar dentro do estádio do Morumbi com esse clima todo criado pela torcida do São Paulo? É difícil falar alguma coisa, eu não estou do lado de lá. O sentimento dos nossos adversários eu respeito muito. Eu acho que o que o São Paulo fez é que proporcionou que alcançássemos um resultado tão importante. O que o São Paulo buscou, a maneira como nós preparamos o jogo, a maneira como os jogadores se prepararam para essa decisão. Isso vem acontecendo há 10, 15 dias atrás. Desde o dia seguinte da nossa derrota, lá na Arena, nós já iniciamos a preparação para esse jogo. As pessoas, às vezes, não têm ideia do que acontece, do que se passa. Eu não acho que lá nós tenhamos merecido aquele resultado. Acho que o São Paulo fez um pouco mais do que foi o resultado naquele momento. Nos 180 minutos, o São Paulo talvez tenha buscado um pouco mais do que o Corinthians e merecido essa classificação. Mas eu sempre vou respeitar meus adversários e jamais poderei falar alguma coisa a respeito de atuação, de situação, até porque são profissionais e, com certeza, se entregaram ao máximo para que pudessem nos vencer na noite de hoje. Dorival, boa noite. Eu queria saber de você, né? Você, desde 2019, você não perde nenhum mata-mata, já é o 17º mata-mata que você sai vencedor. Qual o segredo de Dorival Júnior para ter números tão impressionantes assim no futebol, passando por 4 clubes diferentes? É difícil falar alguma coisa, né? Eu tenho um número considerável de vitórias na Copa do Brasil, que sempre foi um torneio, né? Tenho, talvez, com o Santos, de 2010, a melhor campanha em gols marcados que uma equipe talvez faça numa edição de Copa do Brasil. São alguns números assim importantes, né, expressivos, mas isso aí não me fortalece não, em sentido nenhum. É um número considerável, mas o que mais importa para mim é que eu tenha a aceitação do meu grupo de trabalho, quer seja com uma equipe menor, média ou um pouco maior. E isso vem acontecendo. Eles estão confiando naquilo que a gente apresente, naquilo que a gente proponha. Os jogadores estão entendendo isso, estão buscando cumprirem e estão percebendo que, de repente, eles tenham uma força um pouco maior do que aquilo que vinha sendo mostrado. Eu acho que esse, para mim, tem um valor muito maior do que qualquer número individual. É o coletivo das equipes que está superando esses momentos individuais, e é o que eu quero que aconteça. Primeiro, esse resgate do torcedor, desculpe, em relação à sua equipe. Depois de tudo isso, entregarmos o nosso melhor a esse torcedor, para que, aí sim, lá na frente, alguns números possam ser falados, mas o mais importante é que o São Paulo alcance um grande resultado. Dorival, você já falou sobre a superioridade do São Paulo em campo, sobre a intensidade também, especialmente no primeiro tempo, quando fez o resultado. Agora, na etapa final, teve um momento em que o Corinthians chegou a crescer de produção, especialmente com as entradas do Wesley e do Rojas. Como é que você vê esse momento da partida? O São Paulo chegou a correr mais riscos do que precisava neste momento? É um fato natural. O ritmo que nós imprimimos no primeiro tempo, nós estamos com alguns jogadores, como o Lucas, está fazendo a segunda partida depois de um bom tempo. O desgaste que está existindo. Nós estamos em 3 competições, não é fácil isso. A entrega que nós estamos tendo, aliás, éramos nós e o Corinthians em 3 competições. Agora apenas o São Paulo ficou. Eu passei por isso o ano passado com o Flamengo, e as pessoas não entendiam que, de repente, em algum momento, você caia de produção, não tem como sustentar um jogo no nível que foi, emocionalmente à altura, e o Corinthians se largou no segundo tempo. Nós tivemos reais oportunidades de uma com o Lucas, uma com o Juan, uma com o Nestor, uma com o Rato. Se tivéssemos feito pelo menos mais um gol,
em um desses momentos, talvez nós pudéssemos ter um pouco mais de controle do jogo. Não aconteceu, o Corinthians se soltou, nós tivemos merecimentos para neutralizar. Agora, é natural que uma exposição maior acabou acontecendo. É um fato isso. Não tem como você se segurar, principalmente enfrentando uma equipe com as qualidades que tem a equipe do Corinthians. Eles estavam há quantos jogos invictos? Não é fácil isso. Boa noite, Dorival. Parabéns pela classificação. Matheus Pinheiro, da Itatiaia. Dorival, normalmente o treinador ele apanha muito. As críticas elas são muito reduzidas, direcionadas, centralizadas muito no nome do treinador. Claro, quando vence, também o treinador ele é muito exaltado. Pega em você essa possibilidade, depois de uma passagem em que apanhou muito, nessa própria passagem atual, em que começou vencendo, foi muito elogiado, teve um momento de turbulência também, sofreu bastante, foi muito criticado. Tem um desejo pessoal, um desejo seu do Dorival de ser campeão, de gravar seu nome na história do São Paulo, de subir um patamar na história dentro do São Paulo? Tem algum desejo seu pessoal como treinador? Olha, sinceramente, eu não penso nisso, pessoalmente. Eu penso no São Paulo, eu penso coletivamente, eu penso numa conquista, mas nossa, do clube. A conquista não fica para o Dorival, a conquista não fica para um jogador que tenha feito um gol, para um goleiro que tenha feito uma grande defesa. A conquista fica para o clube e para a sua torcida. Eu acho que isso daí é um patrimônio, é aquele patrimônio que você busca com retorno técnico, com retorno de trabalho, com retorno da dedicação que está existindo. Olha, críticas, isso daí eu estou acostumado desde quando jogava bola, então, para mim, o elogio e a crítica ele tem o mesmo peso. Eu não posso levar aos extremos, porque senão, na minha profissão, eu vou ficar maluco, eu vou ficar louco, e eu vou perder o meu foco e, acima de tudo, a regularidade do meu trabalho. E isso aí jamais possa acontecer. Mesmo nas derrotas, eu sabia que eram consequência ou consequências naturais de momentos. Eu tinha muita confiança que a equipe voltaria a jogar como jogou hoje. Isso é o São Paulo jogando. Só que os gols saíram. Contra o Bahia, nós tivemos 12 oportunidades e não pusemos nenhum para dentro do gol. Se eu falar de todas as equipes, o importante, em 30 jogos nós tivemos 26 com posse de bola, jogando dentro do campo adversário e, acima de tudo, criando oportunidades. Talvez não tenhamos tido a mesma felicidade do jogo de hoje, quando nós tivemos umas 6 oportunidades reais e conseguimos 2 gols importantíssimos. Dorival, boa noite. 3 competições, vocês seguem aí em 3 competições. A gente sabe que o Brasileirão é muito difícil, o Botafogo desgarrou, mas o São Paulo com chances reais de ser campeão em 2 delas, 2 Copas. Como que você vai administrar agora o psicológico do elenco para que todo mundo esteja bem para, quem sabe, ganhar as 2 competições, as 2 Copas? Tentando manter o que nós estamos fazendo, colocando sempre uma equipe na melhor possibilidade física possível para cada partida, tentando recuperar o mais rápido possível aqueles que estão entregues ao departamento médico e contando com o crescimento daqueles que estão dentro do nosso grupo, que é o que tem acontecido. Eles estão entendendo. Nós temos hoje 36 jogadores dentro do elenco. Eu posso trazer apenas 23. Os 13 que estão lá estão trabalhando com muita intensidade, com muita dedicação. A qualquer momento possam estar atuando e, o mais importante, não só atuarem, mas serem decisivos, como vem acontecendo isso a todo momento. Então, é o entendimento do grupo, é a maneira como a gente está conduzindo todo o trabalho, amparados naturalmente pelo trabalho da diretoria e da nossa comissão técnica, que tem sido exemplar, principalmente na condução e na preparação de cada partida. Se não fosse com o apoio desse grupo de trabalho, dificilmente nós conseguiríamos os resultados que estão acontecendo. Dorival, boa noite. Estava tentando fazer as contas aqui de cabeça. Se não me engano, foi o 30º jogo teu nessa segunda passagem? Que sim. Acho que é esse. 30 jogos. Hoje a gente viu um São Paulo que soube variar a forma de atacar o Corinthians. Defensivamente, um time que se mostrou também muito sólido. Você sente já que tem o time na mão para conseguir alternar a forma do time jogar em momentos
decisivos, como foi o de hoje, principalmente no início e também na reta final, quando precisou fechar, mudar o estilo de jogo? Não, eu estou completando, ainda vou completar 4 meses de trabalho, é muito pouco tempo. Mesmo assim, nós aproveitamos o máximo de tempo possível para que nós possamos acelerar todo esse processo. Eu sinto a equipe muito segura nas decisões que tenho que tomar em campo, na postura que é presente. É sempre uma equipe muito equilibrada, uma equipe que não perde o principal, a sua organização, que respeita muito os comportamentos que são pedidos. Cada jogador tenta executar e, quando percebe que está errando alguma coisa, tenta corrigir ao mesmo momento, justamente pela repetição, pela variação, pelas cobranças que estão existindo. É a repetição do trabalho que está fazendo com que a gente encontre um caminho. Agora, é natural que oscile, como acabou oscilando num período aí anterior, 2, 3, 4 jogos, elas vão oscilar. Só que um fato importante, oscilamos nas 2 competições onde nós nos recuperamos dentro de casa. Então, eu acho que isso daí tem um peso muito grande e não é qualquer equipe que consegue reverter 2 resultados em uma semana, tendo que jogar no limite do emocional, tendo que buscar essas viradas e, ao mesmo tempo, se mostrar consistente no Campeonato Brasileiro. Eu só tenho a agradecer, enaltecer o entendimento dos jogadores e respeitar cada um deles, que tem se doado muito, e talvez nós não possamos entregar tudo aquilo que eles desejem, porque nem todos estão em campo a todo momento. Por isso que, para mim, é mais do que uma vitória. Você manter um grupo, como nós estamos mantendo, todos eles motivados, lutando, trabalhando, se dedicando. Onde termina um dia de trabalho, eu não posso falar um A de ninguém ali. Espero que esse ambiente continue e que levemos aí ao maior tempo possível. Dorival, aqui, boa noite. Você falou que encontrou um São Paulo sem confiança nele mesmo quando chegou. Como se transforma um time sem confiança em um time finalista e com chances de ser campeão em tão pouco tempo, em menos de 4 meses? Eu não falei uma equipe sem confiança, eu falei que nem eles confiavam que isso pudesse acontecer. É um pouco diferente. Tanto é que, quando eu falei, um olhou para o outro com aquele sorriso. Por quê? Porque esse cara está louco, nós estamos brigando aqui para ajustarmos a nossa equipe, estamos vivendo um momento conturbado, existe, até pela saída do próprio Rogério, uma insegurança, uma incerteza, uma desconfiança, o que é um fato normal quando qualquer um de nós sai. Então, quando eu cheguei falando em conquista, em se prepararem para decidirem competições, em se prepararem para chegarem, é natural que gere uma situação, será que isso vai acontecer? Para qualquer um. E aquele momento foi o que aconteceu. Por isso que eu fico muito satisfeito de hoje estar podendo entregar um primeiro objetivo, que é classificar-nos para uma final. E eu espero que eles não percam essa gana, essa vontade, essa determinação de irem buscar mais resultados. Qual?